É hoje o nosso convidado, o escritor Alberto C. Santos, tem um novo livro, Amantes de Buenos Aires, um romance histórico. Muito bom dia. Vamos já falar deste novo livro. Para já vemos os destaques da imprensa de hoje e quero começar por falar sobre o assunto da baixa natalidade no país, especialmente no interior, também da desertificação das regiões que se situam mais no interior do país, com este relato de uma família que diz que ir até a aldeia no fim de semana é muito bonito, mas ficar lá é mais complicado. Sim, é uma reportagem que o Público traz aqui hoje, neste domingo, e que retrata precisamente um dos problemas que o país vive por estes tempos, que é a questão da demografia, e que é uma das questões para as quais certamente que a política portuguesa devia centrar em uníssono todas as suas forças, porque sem população, sem demografia, o país envelhece e fenece. E, sobretudo, quando nós vemos que uma parte do país, um país tão pequeno, estreito como é o nosso Portugal, vê que uma das partes, nomeadamente a do interior, começa a ter este tipo de problemas, ou já os tem há algum tempo, e vemos até aqui que o jornal refere que existem freguesias em determinados concelhos, que é uma mancha substancial, onde não nascem crianças já há 5 anos. E, portanto, eu acho que esta notícia ilustra bem este problema e que devia e deve acordar permanentemente a consciência dos políticos portugueses para trabalharem no sentido de criarem um país mais harmonioso, mas, sobretudo, que incentive uma maior natalidade e crie condições para que no interior se possa viver com mais qualidade. E hoje é fácil trabalhar-se, hoje felizmente já é possível trabalhar-se à distância, havendo condições para que isso aconteça, talvez fosse com políticas fiscais e outras que aqui se referem, nomeadamente com condições logísticas nos próprios territórios, fosse possível criar esta maior harmonia dentro do nosso país. Muito bem, falamos agora de um acidente em Matosinhos, um acidente que fez 2 mortos e 4 feridos, não propriamente para falar do acidente por si só, mas sublinhar o agradecimento a um piloto do Porto de Leixões que salvou a vida a um jovem. Sim, é verdade. Esta notícia tocou-me especialmente porque tive a oportunidade de trabalhar no Porto de Leixões durante 3 anos na administração da APDL e sei bem do trabalho que os pilotos desta casa fazem todos os dias e que não é conhecido. Eles trabalham mais dentro de água, no mar e no porto, na parte portuária, e todos os dias velam pela segurança não só das embarcações, mas também das vidas das pessoas que vêm nessas embarcações. Pois este piloto, o Pedro Seixas, salvou desta vez uma vida em terra quando se dirigia para o trabalho, e é justo que se faça esta homenagem a estes pilotos e, sobretudo, às pessoas que, em situação difícil e perante uma desgraça como foi esta que aconteceu ali na Ponte de Lessa, tiveram o sangue frio e o discernimento para salvar uma vida. Eu acho que é uma excelente notícia para começarmos este dia. Muito bem. Agora um destaque da revista Notícias Magazine, do Jornal de Notícias. Hoje fala do Café Histórico do Porto, do Piolho, para dizer que foi lá que surgiu um projeto que se transformou depois na maior editora portuguesa, a Porta Editora. É verdade, eu não podia deixar passar esta oportunidade para homenagear esta grande editora que está a fazer, nestes dias, 75 anos de vida. Uma editora que nasceu, como aqui se referiu, do Piolho e avançou para o mundo e continua sempre na mesma família. Portanto, é uma empresa familiar, uma empresa à moda do Porto, com uma estrutura de gestão ligada à família, mas com o sucesso que nós conhecemos. A Porta Editora vem tendo ao longo destes 75 anos um papel fundamental na literacia e na educação em Portugal, nos vários domínios. Tem sido capaz de se modernizar, tem sido capaz também de dar voz e oportunidade aos autores portugueses. Já desde 2006 que abraçou também a edição de autores portugueses e continua a ter no seu portfólio
grandes autores internacionais. E, portanto, eu acho que a Porto Editora tem prestado este enorme serviço à educação em Portugal e à literatura em particular. Consegue modernizar-se, vence as dificuldades, dá emprego a muita gente e nada melhor do que lembrar estes 75 anos nesta ocasião, porque de alguma forma também estou grato à Porto Editora, porque é a minha editora, que me apoiou desde o início, desde 2006, em que comecei a trabalhar e a editar com esta editora, e tem sido muito gratificante e, portanto, não podia deixar aqui em causa própria também de prestar esta minha homenagem. Muito bem. Vamos agora falar do livro Amantes de Buenos Aires. É a história de duas mulheres que deram que falar no início do século. Um século antes da legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, duas professoras espanholas apaixonaram-se e decidiram casar-se contra a lei do país e também a lei da Igreja. Por que é que decidiu pegar neste assunto para escrever um livro? Esta é uma história, sobretudo, de grande coragem, de mulheres que, num ambiente hostil, num ambiente muito difícil, num ambiente rural e conservador da Galiza, daquela época, no início do século XX, decidiram afrontar as instituições, a Igreja, os tribunais, o Estado, a polícia, os juízes, e avançar com o seu projeto de vida. Elas decidiram casar-se num momento difícil também da sua vida, e foram perseguidas na Galiza e fugiram aqui para o Porto, para esta cidade, onde vieram a ter uma filha. Uma coisa insólita, de facto. Essa situação gerou, na ocasião, não só em Espanha e em Portugal, uma grande mobilização, movimentação e um grande eco na comunicação social, mas aqui no Porto, depois do estranhamento e até de alguma repulsa que a população teve inicialmente quando tomou conhecimento do caso pelos jornais, a seguir apiadaram-se destas mulheres, perceberam de facto que eram seres humanos cujo único crime tinham cometido era gostarem uma da outra, e que uma delas estava grávida no momento, naquela ocasião, veio a ter o filho no dia de Reis de 1902, e aos poucos criou-se aqui um movimento no Porto de grande apoio popular e mesmo da opinião pública e da comunicação social. Os jornais foram fundamentais nesse movimento de apoio, como dizia, a estas duas mulheres. E elas conseguiram vencer essa grande dificuldade da sua vida, nessa ocasião aqui no Porto, por causa dos portuenses e por causa do apoio que aqui sentiram. E, portanto, eu achei que esta história de grande coragem, aliás, uma história que, coincidentemente, foi também, há um mês ou dois, tratada também pelo JN na sua revista de história, e que motivou, ao mesmo tempo, também uma série que vai sair na Netflix, muito em breve, ainda este ano, da realizadora Isabel Coache, espanhola, porque, na verdade, é uma história de grande coragem de mulheres que, fora do tempo, enfim, em que hoje vivemos, conseguiram, com ousadia, levar por diante o seu projeto de vida, apesar das dificuldades e depois de toda a tragédia que se abateu sobre elas, mas isso é uma questão para depois se conhecer com a história, com a leitura do livro. Esse é um assunto com um longo caminho a percorrer, apesar de haver hoje maior tolerância em relação ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Sim, é um caminho que se vai percorrendo no nosso país e fora do país. Não deixa de ser curioso que estas mulheres, no final de toda esta trama, tenham fugido para a Argentina, que o atual Papa também seja argentino, e que também este debate se tenha feito há 5 ou 6 anos neste país, e que mais tarde, quando foi questionado numa viagem quando vinha do Rio de Janeiro, o Papa Francisco, questionado sobre questões como esta, do casamento ou de pessoas que casaram com o mesmo sexo, ele tenha dito: quem sou eu para criticá-los? E, portanto, eu acho que há aqui alguma mutação também na forma de ver a vida e de ver o relacionamento das pessoas e de entender a forma como as pessoas possam gostar e querer fazer vida umas com as outras. Muito bem. Muito obrigada por ter estado connosco. Um bom domingo. Obrigado.